Eu separei para hoje, a gente está falando sobre as profecias do Advento. E eu separei para hoje nós estudarmos alguns textos que falam justamente sobre a vinda desse Messias. E eu queria começar com o próprio Senhor Jesus disse em Lucas 24, ele disse: são estas as palavras que vos tenho dito, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus, nesse momento, ele mostra para os discípulos que Jesus está desde a fundação do mundo. E desde os escritos rabínicos, começando por Moisés, o Pentateuco, os profetas maiores, os profetas menores, os salmos, todos eles acabam testificando sobre a vinda do Messias. Falar do Messias é falar da restauração de Israel. Israel é chamado para ser uma nação pequena que transforma a realidade e acaba mostrando para os grandes impérios a glória de Deus. E falar de Israel é falar do Messias, que seria usado por Deus para restaurar a Israel, para que Israel vivesse uma nova fé, uma nova visão, e através dessa nova fé, dessa nova visão em Israel, alcançar as nações do mundo. Portanto, falar do Messias é falar de Israel. Falar de Israel é falar do Messias. E nesses dois temas estão relacionadas todas as outras profecias. Quando a gente olha para a profecia na Bíblia, nós vemos a maioria dessas profecias já se cumpriram. Então, olhar para elas hoje e fazer um olhar clínico, pontual, você consegue ver o cumprimento de cada uma dessas palavras. Diferentemente do que nós encontramos em outros livros. Você não vê isso nos Vedas, que é o livro dos hindus, né? Do budismo. Você não vê isso nas mitologias gregas. Você não vê isso no livro dos persas, o tema de Atraces, o mito de Gilgamesh, que são os mitos mais antigos da criação do mundo. Você não vê isso em outra religião, que seja ela espírita, ou seja ela hindu, budista, você não encontra isso. Não vê isso no Alcorão. Só a Bíblia relatou 1.000, 2.000, 800, 500 anos antes da vinda do Messias, que isso ocorreria. E eu queria começar essa noite por um texto que fala no Salmo 72. Salmo 72, versículo 10. Essa profecia foi feita há 1000 anos antes de Jesus. Salmo 72, versículo 10 diz assim: curvem-se diante dele, versículo 9, os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Esse texto do Salmo 72 se cumpriu em Mateus, logo no primeiro capítulo, quando os reis magos foram levar os presentes a Jesus, ao Messias que nascia. Mateus capítulo 2, versículo 1 diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, em que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Esse texto mostra para nós que há uma discussão sobre reis e magos.
havia um grupo dos persas que foram alcançados e não se sabe como. E esses persas eram chamados os magos, mas eram como sábios. E em muitos momentos eram tidos como reis, como representante de um reino. Em alguns momentos o Império Persa recebe eles para serem professores e darem ensinamento para os próprios imperadores e para a parte da elite do Império Persa. Em outros momentos eles são praticamente o representante desse reinado e são recebidos como reis. Há uma discussão sobre isso, que esses magos, esses reis, foram então em busca do rei que estava nascendo. Na época do nascimento do Senhor Jesus, em várias culturas havia uma palavra de que um rei estava nascendo. E esse rei estava vindo para mudar a história. E as nações mais perto de Israel diziam que, através da nação de Israel, Deus usaria esse rei para mudar a história, não somente de Israel, mas de todas as nações ao seu redor. E aí nós temos o nascimento do Senhor Jesus. Nesse momento a gente começa a perceber que Deus trabalha com a história, muda a história. E até coisas que para nós hoje, 2000 anos depois, podem parecer até, isso é óbvio. Não era óbvio na hora e no momento que isso foi escrito. Deus tinha um projeto e o propósito de estar mudando todo esse processo. E através da história, reescrever essa história. Mas pega uma outra profecia também. Nós vamos ver alguns textos hoje. Isaías 60. Isaías 60, versículo 6. Isaías capítulo 60, versículo 6. Diz assim: a multidão de camelos, te cobrirá. Os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sebá. Trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Essa profecia era relacionada à vinda de um Messias que faria essa mudança, de um rei que mudaria a história. E ela se cumpre em Mateus 2. Um pouquinho depois do que nós já lemos, Mateus 2, versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Aquilo que Isaías havia profetizado 800 anos antes do nascimento de Jesus, se cumpre nesse dia, nesse momento. Ouro era o único presente que poderia ser dado a um rei. O que dar a um rei? O que dar a uma pessoa que tem tudo? Né? Você olha para a pessoa, ela tem isso, tem aquilo, né? Vou dar um iPhone, ele já tem, né? Vou dar isso, ele já tem. Vou dar aquilo, ele já tem. Já tem. O que dar para uma pessoa que já tem tudo? O que dar de presente a um rei? O único presente digno a ser dado a um rei era ouro. Mesmo que ele já tivesse ouro, nunca faz falta, né? Pode ter mais um pouquinho, né? Sempre bem-vindo, né? Então, nesse momento, eles dão ouro, reconhecendo que nascia um rei. É o reinado do Messias que começava. Eu e você não fazemos parte de uma igreja. Nós fazemos parte do reino de Deus. A igreja, ela faz parte do reino de Deus. E esse reino de Deus tem um rei, que é o Senhor Jesus, que governa sobre nossas vidas. E Ele vai intervindo na história, e Ele é o Senhor da história. Ele muda a história. Então eles deram ouro para Jesus. O segundo presente foi incenso. Incenso era dado para o sacerdote. O sacerdote que intercedia
Hoje a gente não utiliza mais incenso nos nossos cultos, mas na igreja primitiva se utilizava, acendia-se o incenso, né? E naquele simbolismo do incenso, subindo aquele incenso, aquele perfume, aquela fumacinha, eles entendiam que assim também subam as nossas orações, as nossas intercessões perante Deus. Então o incenso era muito utilizado nessa época. Então quando eles vão e dão a Jesus incenso, eles estão reconhecendo em Jesus o sumo sacerdote. O único que realmente pode entrar no Santo dos Santos por mim, por você, nos abençoar, nos conduzir, nos fortalecer e nos sustentar. Somos sustentados em Cristo Jesus. E por último, a mirra. E a mirra? O que significa nesse momento? A mirra era uma especiaria muito cara, caríssima. Acho que até hoje deve ser cara ainda. Ainda deve ser cara. Mas ela era usada especialmente no embalsamamento das pessoas que morriam. Dar para Jesus, nesse momento, mirra, é reconhecer que Jesus iria morrer por nós. Mas, ao mesmo tempo, acreditar que nesse momento começava uma nova história, a história da ressurreição. Nós acreditamos na expiação de Jesus, na cruz, pelos nossos pecados. Mas muito mais do que isso, nós acreditamos na ressurreição, que agora opera na nossa vida, nos dá uma novidade de vida em Cristo Jesus. E assim nós temos uma nova história com o Senhor Jesus. Portanto, cada um desses símbolos nesse momento vão mostrando para mim e para você que Jesus vem para ser, sim, o Rei dos Reis, que é o grande Rei, vem para ser, sim, o sacerdote, o sumo sacerdote, mas vem para ser o nosso Salvador pessoal. Deus quer escrever na minha e na sua história uma nova história. Não a história dos homens, mas a história que Deus tem escrito para mim e para você. Aquilo que o apóstolo está falando, né? Deus tem a minha história no livro da vida escrita. E eu quero que essa história se cumpra. Não a minha história, não a minha vontade. Porque às vezes a minha vontade eu acho que é boa, né? Mas não é. Eu quero que a história do Senhor se cumpra. Porque a história do Senhor sempre é muito melhor do que a minha. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. E Ele nos motiva a isso. Mas junto com esse texto de Isaías, existe um outro texto de Isaías que eu quero ver com vocês hoje também. Isaías 7. Isaías 7, 14. E esse texto é muito interessante porque ele foi feito 800 anos antes de Cristo nascer. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa profecia de Isaías se cumpre em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar a Maria, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse
o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do seu sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Isso se repete também no relato de Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. E nesse momento nós vemos uma coisa que para mim é muito importante. Nós acreditamos, como cristãos, que Jesus, o Messias, foi gerado em Maria através do Espírito Santo. Esse é um dos temas mais polêmicos que nós tocamos na história. Muitos teólogos já questionaram isso, muitos filósofos já questionaram isso, muitos historiadores já questionaram isso, todo mundo já questionou isso. É um tema tão profundo que ainda hoje é tema para discussão. Mas naquela época, nunca havia havido uma história de alguém ser concebido sem as relações sexuais. A mitologia grega colocava os deuses gregos que vinham à terra e se enamoravam das mulheres, né? E tinham filhos com elas e nasciam os grandes heróis da mitologia grega. Perseu, Hércules e muitos outros nasceram justamente desse processo, de uma escapada, né, de um adultério, que atraiu a deusa com uma mulher, com uma humana. Assim nós encontramos também nos persas. Nos persas há uma coisa que é muito sangrenta, de que os deuses maiores tinham os deuses menores que trabalhavam para eles. E aí os deuses menores, não cansados, né, cansados de trabalhar para os deuses maiores, resolveram fazer uma revolução. E não vamos trabalhar mais, vamos fazer greve, né? A CUT foi lá, né? Vamos fazer greve, botar pancarta lá, vamos fazer greve. E nesse momento, então, o que aconteceu? Os deuses maiores resolvem, então, terminar a greve e resolver o problema dos deuses menores. Só bom, vocês não vão trabalhar mais para nós, então nós vamos ter que criar alguém para trabalhar para nós e para vocês. E aí nasce o homem. Eles pegam o cabeça, que estava reativando esse processo da greve, sacrificam ele, e do sangue desse Deus menor que foi sacrificado, cria o homem para trabalhar para os deuses menores e para os deuses maiores. Até então nós não conhecíamos nenhuma história de que Deus havia gerado alguém sem essa coabitação. É uma história que mexe conosco até hoje. Nós hoje acreditamos claramente, como cristãos, que Maria foi uma mulher bem-aventurada. Deus a chamou para um momento especial. Logicamente, distante de algumas visões arcaicas, né, nós não acreditamos que Maria continuou virgem. Ela teve outros filhos, Jesus teve irmãos. Nós vimos em Atos Apóstolos que o irmão de Jesus, Tiago, assumiu a igreja primitiva em Jerusalém como o primeiro dos apóstolos. Antes de ser apóstolo, virou apóstolo, né? É a bênção de Deus. Então a gente começa a separar a história, perceber que essa mulher chamada Maria, teve uma participação importante na história. E isso é que deve ser guardado. Depois, Maria não pode ser nossa intercessora, uma mulher bem-aventurada entre os homens. Assim a gente começa a entender que Deus tem uma história a cumprir e Ele não iria usar de nenhum subterfúgio para restaurar a história. O Messias que viria teria que ser da parte de Deus, mas teria que ser também da parte humana. Esse Messias teria que ser nascido de mulher,
O Verbo se fez carne, a gente vê em João capítulo 1. Esse Messias deveria sofrer, lutar e vencer o pecado, a tentação, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma mágica, mostrando para mim e para você que eu e você, em Cristo Jesus, temos um caminho a cumprir. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso Messias. E é interessante porque em 1 João, capítulo 4, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus entre nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. Essa palavra unigênito que João utiliza aqui, unigênito é o único que foi gerado. Jesus é o nosso primogênito, é o nosso irmão em Deus, e Ele é o primogênito de todas as coisas, Ele tem a primícia de todas as coisas. Nós nos espelhamos em Jesus na ressurreição, porque nós um dia também teremos um corpo glorificado, como o corpo glorificado de Cristo Jesus. Nós nos espelhamos no nosso dia a dia hoje, porque em Jesus eu e você podemos fazer diferença na história. Mas Jesus é o unigênito, o único que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E esse texto mostra para a gente o cumprimento dessa promessa. E quando a gente começa então a entrar nesses detalhes de quem é o Messias, como isso foi acontecendo dentro da história, nós começamos a entender por que os judeus ainda hoje esperam o Messias. E aí nós começamos a entender que muitas coisas aconteceram e estão acontecendo porque Deus está cumprindo a história sem usar de subterfúgios, sem driblar as regras do dia a dia. Aquele que é o justo juiz não poderia ser injusto e não cometer a justiça. Tem um outro texto que eu queria ver com vocês. Eu especialmente separei hoje para a gente ver, que é o texto de Oséias. Oséias capítulo 11, versículo 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Essa profecia se cumpre em Mateus, capítulo 2, que a gente acabou de ler. Agora, seguindo o texto de Mateus, versículo 13 em diante. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, porque para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta Oséias, que a gente acabou de ler, do Egito chamei o meu filho. Especialmente nesse momento, Jesus é uma criança pequena. E, logicamente, você não viaja com um bebê. Embora há uma discussão que talvez Jesus já tivesse 2 anos nesse momento. Justamente porque chegaram os reis magos e houve uma situação. E o rei Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então se supõe que nesse momento Jesus já tem 2 anos. Que é a hora que chegam os reis magos, chegaram um pouquinho, atrasados aí, mas vieram de camelo, é justificável, E a gente começa a entender que em meio a esse momento, logicamente, pela lógica e pela razão humana, Jesus não sairia dali. Mas por causa da perseguição, e Herodes nesse momento é um dos reis mais implacáveis da história.
Herodes era metade judeu e metade edumeu. Herodes, ele entra para a história de Israel e ele consegue, em meio a contextos de grande violência, ele consegue trazer uma paz. E ele era uma pessoa de muita inteligência e construiu grandes palácios. Se a gente visita hoje Israel, a gente ainda tem vestígios dessas ruínas, desses palácios que Herodes construiu. Era um homem muito sábio, mas não era o sábio de Deus, era uma sabedoria humana. E ele chega um momento da história e começa a ter medo de que alguém viesse lhe tomar o trono. Herodes mata a sua própria esposa, Mariane, com medo que ela tomasse o trono dele. Herodes mata o seu filho mais velho, com medo que ele fosse tentar roubar o trono do pai. Herodes mata os seus netos, os filhos desse filho mais velho, com medo que eles possam reivindicar a dinastia e serem o novo rei. E Herodes vai levando esse processo de uma forma tão dura, tão pesada, que chega um momento da história que o próprio César faz um comentário amargo e pesado. Eu vou ler para vocês. Augusto, o imperador romano, disse amargamente em certa oportunidade que era mais seguro ser um porco no chiqueiro de Herodes que um filho dele. Isso no português já é pesado, mas no grego, o dito é mais pesado ainda. Porque no grego, porco é uios. Porco é us, e filho é uios. Então ele faz um jogo semântico de palavras aqui no grego, diz que é melhor ser us que uios. Melhor ser porco no chiqueiro do imperador e do rei Herodes, né, do que ser filho de Herodes. E nesse momento, então, por causa dessa ação implacável, José, Maria, tem que fugir de noite para ir para o Egito. Fazer viagem de noite ainda hoje não é uma boa ideia, né? Só se você conhece bem a estrada, né? Imagina aquele momento. Fugir de noite, no escuro, não tinha automóvel, era a pé e a lombo de burro. Tinha o perigo dos assaltantes e tinha o perigo dos animais selvagens. E eles fogem para onde? Para o Egito. Para uma terra estranha, um país estrangeiro. E eu vejo especialmente esse texto mostrando para nós que Jesus viveu claramente o que nós vivemos hoje como estrangeiros nessa terra. Que muitas vezes nós não entendemos os costumes, as tradições e achamos, o que eu estou fazendo aqui? Eu imagino José e Maria vivendo no Egito, sabendo que eles têm casa, eles têm terra, eles têm família, mas eles não podem voltar para lá porque Herodes deu um decreto de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E quantos de nós largamos distante a nossa família, os nossos bens, a nossa história, para estarmos aqui? E muitas vezes eu creio que nós pensamos, será que eu fiz isso da minha cabeça? Ou será que realmente Deus tem um propósito para eu estar aqui? E é interessante porque nesse texto que a gente leu, depois na continuidade, versículo 19 ao 20, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe,
e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Olhando assim, a gente começa a perceber que Deus fala conosco. Deus fala pela sua palavra, Deus fala pela boca de outros homens e mulheres de Deus, Deus fala em revelações para nós, e Deus fala em sonhos. E nesse momento Deus fala com José: volta para Israel, porque agora você está seguro. E assim eu percebo que Deus está falando comigo e com você, que Ele está fazendo parte dessa história. Eu e você não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque Deus tem um propósito na nossa vida. Estamos aqui fazendo história. Estamos aqui sinalizando que sim, nós somos imigrantes nessa terra, mas Deus nos trouxe com um propósito para estarmos aqui. Imagina o coração de José e Maria. A gente às vezes romantiza muito, né? Ah, um anjo apareceu, eles vão para o Egito e tudo foram flores. Não, não foram flores. Com certeza passaram muitos momentos difíceis, vivendo num país árabe. Mas Deus tinha uma história a ser preenchida ali. Assim como Deus tem uma história a ser preenchida comigo e com você aqui. Deus poderia ter evitado de Herodes matar as crianças? Poderia. Mas não fez. E a história seguiu o seu curso. Talvez seja uma das perguntas que a gente possa anotar e perguntar para o Senhor na glória depois. E essa história aqui, como é que ficou isso aqui, né? Há um propósito, a gente às vezes não entende, mas há um propósito. E certamente há um propósito para eu e você estarmos aqui e fazermos diferença nesse lugar. As profecias continuam acontecendo hoje, na minha e na sua história. Deus continua trabalhando na minha e na sua história de uma forma profética. Às vezes nós não estamos percebendo, e imagino que esse é o momento que José e Maria devem ter questionado: o que nós estamos fazendo aqui? Mas Deus tem um propósito para estar ali. E assim Deus tem um propósito para estarmos e fazermos diferença nesse lugar. Por último, eu queria encerrar com uma última profecia. Daniel capítulo 9. Essa profecia de Daniel é a principal profecia que fala sobre a vinda do Messias. Daniel capítulo 9, versículo 25. Essa profecia foi feita há 607 anos antes do nascimento de Cristo. Antes do nascimento do nosso Messias. Daniel 9, 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa profecia se cumpre em Lucas, a vinda do Messias. Daniel, nesse momento, ele se dobra diante de Deus, ele reivindica: Senhor, há uma profecia de Jeremias para a restauração de Israel. E Jeremias profetiza que demorariam 70 anos e viria a restauração de Israel.
Então Daniel ele faz jejum, são os 21 dias de jejum de Daniel que ele se faz como propósito de que venha a restauração de Israel. O anjo é enviado para falar com Daniel desde o primeiro dia, e você pode ler o capítulo 10 de Daniel, né, que ele explica, mas no meio do caminho, o príncipe da Pérsia me resistiu no caminho. Esse é Gabriel, que vem para falar com Daniel. E aí então ele diz, então foi enviado Miguel, o príncipe dos anjos, que é o arcanjo Miguel, para fazer guerra contra o príncipe da Pérsia e me deixar passar. Nesse momento nós estamos vendo uma batalha espiritual. Uma reação muito grande, porque há um propósito nisso. A restauração de Israel e a vinda do Messias. Ele coloca momentos aqui bem relacionados. Cada uma dessas semanas que Daniel coloca aqui são 7 anos. Um ano para Deus é como um dia para Deus é como um ano, né? Então, 7 anos, são grupos de 7 anos, são 7 semanas. Ele começa a colocar aqui, de início, ele fala das primeiras semanas, e na composição, lógico, das 70 semanas, são 490 anos. E aí haveria a restauração completa de Israel e o Messias governaria. Mas nesse processo haveria um intervalo. O texto nos deixa claro aqui que, de início, nós temos a primeira das semanas. Ele diz aqui para nós no versículo 25, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, esse príncipe não é o Messias, 7 semanas e 62 semanas, então haverá um intervalo de 7 semanas, e depois 62 semanas. Nesse momento, ele fala da restauração para Jerusalém. Essa restauração acontece com a ordem dada a Neemias. Neemias está intercedendo e chorando porque Israel está assolado, Jerusalém está destruída, as portas de Jerusalém estão queimadas ao fogo. Quando Neemias se apresenta diante do rei Artaxerxes, Neemias capítulo 1, você vê lá, capítulo 1, capítulo 2, o rei percebe que Neemias está triste. E pergunta, por que você está triste? Ele fala, minha terra está assolada. E aí ele pede a Deus, Senhor, que eu ache graça perante o rei. E ele ousadamente pede ao rei para que ele pudesse se ausentar e voltar para Jerusalém e restaurar a Jerusalém. E é tão importante esse momento porque ele pede, o rei concede, e ele fala, me dê cartas para que os governadores saibam que o Senhor me permitiu ir até lá, porque haveria resistência. E me dê cartas para que eu possa pedir ao bosque do rei madeira para reconstruir a Jerusalém. O rei não somente permitiria que ele voltasse para restaurar a Jerusalém, mas ele iria financiar a restauração da cidade de Jerusalém. Jeremias havia profetizado isso, e o relógio de Deus agora começava a marcar que era o momento de começar uma restauração. Quando foi dado essa ordem a Neemias, para começar a restauração de Jerusalém, segundo os dados que eles conseguem levantar, porque fala de mês de Nisan, fala do dia, do momento, eles separaram como 5 de março do ano 445 a.C.
Jesus nasce. E ele diz nesse texto, versículo 26, ele diz: depois das 62 semanas, será morto o ungido. E já não estará. O ungido é o Messias. Segundo os dados também do levantamento arqueológico, Jesus entra na cidade de Jerusalém, a entrada triunfal se dá no dia 31 de março, 483 anos depois da profecia. 62 semanas. Precisamente se cumpriu a vinda do Messias e a morte do Messias. E aí parou a história. O texto de Daniel nos fala dessas semanas, ele fala das 69 semanas, e aí para a história. E se você vê no versículo 27 de Daniel, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. É a última semana de Daniel. É a semana do Apocalipse. É o momento em que a história parou, o relógio de Deus parou, para que se cumpra a última semana, será a semana do Apocalipse. E ele diz: esse príncipe que ele coloca aqui, fará uma aliança com muitos, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Precisamente ele coloca um intervalo entre as 69 semanas e a semana 70. Esse intervalo é dito como a era da igreja. É o tempo da graça. É o tempo em que o Espírito Santo habita em nós. Mas esse tempo, ele tem início com o nascimento do Senhor Jesus e ele tem fim. E o fim será o arrebatamento. Portanto, falar do Messias é falar de Israel. Falar de Israel é falar do Messias. E falar desses dois é falar de Jerusalém, porque Jerusalém seria ponto de discórdia das nações. E desde 1947, Jerusalém é ponto de discórdia das nações. E agora o que aconteceu essa semana? O decreto do Trump vem restaurar Jerusalém como capital de Israel. A profecia, de novo, está se cumprindo. E a gente começa a compreender, então, que falar do Messias é falar de Israel, é falar de Jerusalém, mas também é falar do Anticristo. Porque o Messias que os judeus estão esperando, e eles estão entendendo que essa última semana profetizada em Daniel é a semana do juízo sobre a terra. O Messias virá e trará juízo sobre a terra, sobre as nações. E desde o ano retrasado, os rabinos estão dizendo: a vinda do Messias está próxima. Os rabinos, os judeus hoje em Israel estão celebrando porque a restauração de Jerusalém como capital de Israel é o cumprimento da profecia e é a vinda do Messias. Mas esse Messias que eles estão esperando não é o nosso Messias, é o Anticristo. E ele diz, o texto de Daniel, ele trará assolações sobre a terra. E para trazer essas assolações sobre a terra, o Espírito Santo não poderá mais estar aqui conosco.
O Espírito Santo não mais poderá estar na terra, para que o assolador tenha autoridade para assolar a terra. E nisso que nós acreditamos que então haverá o arrebatamento da igreja. Porque eu e você somos templo do Espírito Santo. Então Deus vai arrebatar a sua igreja, retirar o Espírito Santo da terra, para que o assolador possa assolar a terra. E a gente começa a entender Apocalipse. Apocalipse não é para mim, para você que somos igreja. É para quem ficar. Apocalipse é para aquele que diz a palavra que o mais corajoso rangerá os dentes. E aí nós vemos então que está próximo. Não podemos marcar data, né, apóstolo? Mas estamos vendo que a cada dia mais próximo estamos da vinda do arrebatamento. Pode ser amanhã, pode ser hoje à noite, pode ser depois da manhã. Qual sinal falta se cumprir? Nenhum. Só falta que o último na terra conheça a palavra. Nós não sabemos quem é esse último. Quem sabe a igreja despertando e reagindo nesse momento que as profecias estão se cumprindo, chegar ao último na terra, e então é o arrebatamento. Deus tem um propósito para estarmos aqui. Deus quer usar a mim e a você para fazermos história. Quando Jesus veio, haviam muitas profecias da vinda de um rei. Herodes teve uma reação diante disso. Medo. Medo porque a vinda de um outro rei vai tomar o seu lugar. E vai tirar ele da zona de conforto como rei. Muita gente hoje não quer que Jesus entre na sua vida porque vai trazer incômodo, não vai poder mentir mais, não vai poder mais enganar, não vai poder fazer uma série de coisas que faz hoje, porque vai ter que ter uma vida de crescimento em santidade em Cristo Jesus. Essas pessoas rechaçam a Jesus. Herodes, por medo, ele chama então o sinédrio, os rabinos da época, os sumos sacerdotes, e diz: aonde esse Messias vai nascer? Então eles consultaram as profecias e viram, lá em Miqueias, que Jesus nasceria em Belém, em Efrata. E aí Herodes dá ordem para matar as crianças de 2 anos para baixo. Se estava vindo o Messias, a lógica seria que esses rabinos preservassem esse Messias, vivenciassem esse momento histórico e cuidassem desse Messias. Mas eles simplesmente ignoram isso. Existe muita gente hoje que vive a sua vida e ignora Jesus, ignora a igreja, ignora o Senhor. E vive a sua vida como se não houvesse nada. Morreu, 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 acabou. Tem muita gente que pensa assim. Mas os reis magos, lá no Oriente, olhando para a estrela e vendo que havia um sinal claro que um rei nascia, o Messias surgia, saíram do Oriente e vieram atrás desse rei. E lhe trouxeram presentes porque era o seu melhor. Cada um deles deu o seu melhor para Jesus. Eu creio que nós somos esses que damos o nosso melhor para Jesus, que estamos dando o nosso melhor para o Senhor. Que Deus tem um propósito de nos abençoar e nos usar para darmos o nosso melhor para Deus. Obrigado, Fernando.
Portanto, nós temos 3 atitudes claras: rechaçar a Jesus, como Herodes, fingir que não está acontecendo nada, como os sumos sacerdotes fizeram e ignoraram a história, ou adorar a Jesus e trazermos a nossa vida, a nossa história, na mão desse Deus para o adorar. Eu penso que nós, como igreja, somos essa parte. E devemos adorar ao Senhor Jesus com a nossa vida, com os nossos bens, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com o nosso amor, com a nossa oração, com a nossa intercessão, com o nosso amor pelas pessoas ao nosso redor, evangelizando. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus nos chamou para sermos uma nação santa, de sumos sacerdotes e de reis nessa terra. Esse é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida em Cristo Jesus. Amém?